que é marketing digital. A gente tem que usar a inteligência artificial com propriedade e com muita cautela. Sem a base, eu não entendo o porquê das coisas no marketing digital. É porque o pessoal não soube trabalhar hashtag. Quase tudo que a gente faz é construir narrativas. Não trate de siglas com o cliente. A associação é um local muito interessante para quem quer se manter atualizado. O marketing ele é muito matemático, né? O que eu sempre falo para os meus clientes, quando alguém me pergunta, quando eu dou palestra e tudo mais. Hoje o Cosmonauta Cultural recebe Leandro Carpegiani. Eu vou ter que ler aqui porque é muita coisa, certo? Mas Leandro Carpegiani é fundador e CEO da agência de marketing Ecoala Marketing Digital. Ele atua há mais de 13 anos como comunicador e empresário nas áreas de marketing, gestão e estratégia. É graduado em odontologia e marketing e tem pós-graduação em comunicação e marketing com MBA executivo em gestão empresarial, MBA em Marketing Digital Global e de Relacionamento. Atualmente está realizando mestrado em Comunicação na Universidade Europeia del Atlântico. Atuou como embaixador de Campinas na Abrad e como presidente regional de São Paulo na Anamid. Além de tudo isso, ele também é apresentador do podcast Aceita Pix. Correto, Leandro? Acertei em tudo? Correto. Acrescentaria alguma coisa a essa jornada? Por favor. Fiz MBA em gestão de eventos. Certo. E MBA em jornalismo também. É coisa pra E caramba. antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? Claro. É uma honra aí ser o primeiro convidado do seu podcast, um projeto que a gente já conversou bastante, né? Mas enfim, tá saindo do papel. E é uma honra participar do seu podcast. Eu te agradeço demais, porque você não só é o primeiro convidado desse podcast, como você é um apoiador desse podcast. A Ecoala e você apoiaram muito e é graças a vocês que eu tô podendo realizar esse projeto. Então eu sou duplamente grato, primeiro por você ter aceitado o convite de vir aqui bater esse papo com a gente e segundo por acreditar no projeto e fazer com que ele fosse possível. Então, duplamente obrigado. Imagina, o prazer é todo meu e a Ecoala fica honrada em apoiar um projeto tão bacana como esse. Vamos embora, Leandro. Eu vou começar com uma pergunta que é simples, mas ela é talvez a mais complexa. Simples para você, né? De toda essa conversa, ela talvez seja mais carregada, embora seja uma pergunta muito objetiva, eu acho que toda a nossa conversa vai gerar em torno dela, que é o que é marketing digital? Para que serve marketing digital? Vamos lá. Marketing digital nada mais é do que o marketing propriamente dito dentro das plataformas digitais, né? Então, o que muita gente se engana é achar que o marketing digital é diferente do marketing em si, né? Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, quando alguém me pergunta, quando eu dou palestra e tudo mais, o marketing digital é uma estratégia de mídia dentro do planejamento de marketing e comunicação de uma empresa, tá? E aí, por que ele é marketing digital? Por que ele virou marketing digital? Porque a gente tem estratégias dentro de cada plataforma digital, né? Seja ela um portal de notícias, seja ela um site, uma rede social, o YouTube da vida, está super em alta agora trabalhar a parte de vídeos, né? Então tudo isso são estratégias de marketing dentro da mídia digital. Certo. E aí a gente já vai até pular umas etapas então, para falar dessa importância do digital. O digital hoje, mais do que nunca, ele é presente no dia a dia das pessoas. A gente está o tempo todo no celular, na televisão, na internet, no computador. O quão importante você diria que é uma empresa ocupar esse espaço digital? E até falando um pouco mais especificamente do interior, que muitas vezes a gente está falando de empresas um pouco menores e não de grandes multinacionais. Quando saber quando é importante adentrar no digital? Quando eu consigo me virar sem o digital? Ou como você faria para traçar essa régua? Vamos lá. A partir do momento que você abre um CNPJ, você precisa abrir uma rede social e um site, tá? Eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo, de um conhecido meu, que a empresa do pai dele tinha 30 anos, ele passou a assumir a empresa, é de uma cidade do interiorzão, nunca teve site, nunca teve rede social, nunca teve o domínio próprio do e-mail, e aí um dos fornecedores dele teve a passagem de bastão para uma outra gestão, e aí quando ele foi comprar
a prazo, que era de praxe há 30 anos dentro da empresa, o novo gestor falou assim, pagamento para sua empresa agora é só pré-pago. E aí ele questionou o porquê disso. E aí veio a devolutiva do fornecedor. Eu não sei se sua empresa realmente existe ou não. Procurei na rede social, não achei. Você usa um e-mail Hotmail. Então, você não tem e-mail profissional, você não tem rede social, você não tem site. Então, eu não sei se sua empresa realmente existe ou não. Legal. Se você está tentando comprar alguma coisa e dar balão ou não. Eu, particularmente, não enxergo segmentos de empresas que não possam atuar dentro do digital. Uhum. Tá? Eu sempre reforço que atrás de todo CNPJ existe um CPF. Né? Então, tem pessoas que falam que CNPJs de sucesso são feitos através de CPFs de sucesso. Né? Então, quando eu tenho uma rede social de uma empresa, eu vou me comunicar com pessoas. Né? Então, as pessoas esquecem muitas vezes disso. Ah, minha empresa não precisa porque eu vendo B2B. Uhum. Beleza, o seu serviço é para a empresa, mas você vende para pessoas. Né? Então, sim, eu sempre friso a importância de se ter uma rede social. Aí vai entrar em planejamento estratégico e tudo mais de como eu vou comunicar isso. Uhum, perfeito, a gente vai chegar nisso também. A presença digital é muito importante para todo tipo de empresa. Dá para dizer que essa presença digital está quase atrelada a uma existência mesmo, não? O que você falou. Se você não está presente nesse digital hoje, você não existe. Acho que tem toda uma questão de credibilidade por trás disso também. Quando eu vou buscar um serviço, é que eu sou um consumidor, tudo bem, até um outro tipo de relação. Mas quando eu vou buscar um serviço, eu olho sempre isso. Tem Instagram? O que posta nesse Instagram? Tem um Facebook? Tem avaliações de compra? Exatamente. Então, assim, o que a gente tinha antigamente como lista telefônica, de pegar e ver onde existe, o digital, a lista telefônica se transformou no mundo digital. Uhum. Né? Então, as pessoas fazem a busca pelo Google, por rede social, pelo Reclame Aqui, pelo YouTube, vai buscar referência de qualquer tipo de empresa. Sim. Né? Seja para um consumo próprio ou seja para comprar de uma outra empresa. Uhum. Né? Então, e o que você colocou é muito importante. Eu vejo no Instagram para ver quando que ela postou. Uhum. Né? Eu sempre brinco que um Instagram que não é atualizado, é preferível não ter o Instagram. Sim. Né? Porque quando você não tem um Instagram, a pessoa tem a dúvida se a empresa existe ou não. Quando você tem um Instagram que não é atualizado há anos, a pessoa pode ter a certeza na cabeça dela de que aquela empresa fechou. Então é bem complicada essa questão de frequência, atualização, pensando na estratégia. Então a gente sempre tem que tomar cuidado para não trabalhar um marketing negativo. Né? De eu não ter uma rede social, não postar por muito tempo, uma data muito longa, uhum, a pessoa me encontrar na rede social e falar, vixe, essa empresa fechou. Sim. Né? Então, é preferível não ter e deixar a dúvida na cabeça da pessoa do que ela ter a certeza que não existe. Faz sentido. Vou voltar um pouquinho numa coisa que você falou antes, que você falou a respeito da criação de um domínio. E aí o que eu quero saber de você está atrelado um pouco ao que é o marketing digital, que é uma agência de marketing digital, a Ecoala, por exemplo, não necessariamente a Ecoala, mas uma agência de marketing digital, pode oferecer um serviço de criação desse domínio? O que essa agência oferece para um cliente? É uma gama extensa e eu vou falar do que a gente faz aqui. Perfeito. Né? A gente sempre conversa com o cliente, entende a necessidade dele e faz um desenho de um projeto, de um planejamento para que ele consiga atingir esse objetivo. Né? E a gente, com o conhecimento técnico da área de comunicação e marketing, monta para ele uma proposta comercial de acordo com o que a gente enxerga para o negócio dele. Em se tratando de domínio, envolve muito o nome da marca, o nome da empresa. Né? E aí, desde o primeiro contato, a gente sempre orienta e pergunta se ele existe, se ele tem o registro da marca. Né? Porque uma coisa é marca, né? Eu vou registrar o nome da minha empresa, outra coisa é registrar o domínio do meu site, são coisas diferentes. E você pode já explicar pra gente qual é a diferença, rapidinho, só para deixar isso claro para quem tá vendo também? Eu posso registrar o domínio do meu site com o nome da minha empresa e não ter o domínio, o registro de marca da minha empresa. Sim. Né? Então, o que isso significa legalmente? Que eu não tenho legalidade sobre aquele nome. Né? Então, eu posso desenvolver um trabalho de longa data
e aí a qualquer momento a empresa detentora do registro da marca entrar com uma ação para que eu mude o nome da minha empresa. Né? Então isso não é legal para nenhuma empresa, porque todo o trabalho desenvolvido acaba sendo perdido, começa da estaca zero. Então o nome da empresa, o logo, a identidade, é muito importante que seja desenvolvida por um profissional para que isso dê registro, para que ele possa fazer a pesquisa de naming. Existem empresas que trabalham só com propriedade intelectual. Aqui na Ecoala a gente tem empresas parceiras que nos auxiliam na busca do nome, porque não adianta uma agência ter um nome criativo se aquele nome criativo não é possível de registro. Legal. Toda vez que você vai respondendo, vai vindo um monte de pergunta na cabeça que dá para ramificar. É um assunto muito rico, né? Eu vou aproveitar uma deixa que você colocou aqui para fazer uma pergunta que eu acho que muita gente tem e que eu acho que é um pouco complexo de esclarecer. Então talvez você possa trazer para a gente a sua visão, que é a diferença de eu contratar uma agência de marketing e ter um setor de marketing na minha empresa. Então vamos supor, eu tenho um setor interno de marketing na minha empresa, por menor que ela seja, eu tenho um funcionário de marketing. O que a agência de marketing vai me agregar que esse funcionário não vai? Quando a gente contrata uma agência, a gente está contratando alguém especializado no assunto, né? A vantagem da agência, os profissionais acabam sempre buscando atualização de mercado, né? Então sempre sai uma trend nova, sai um aplicativo novo, existe algo que esteja trazendo um engajamento maior para a marca, a agência tende a ter esse conhecimento e colocar isso para o cliente, né? Trabalha com diversas plataformas de análise de tudo mais. Quando eu tenho uma house, que é um departamento interno dentro de uma empresa... Chama house? Eu monto a gente chama de house. Legal. Tem um departamento dentro da empresa, é uma house Legal, que a gente cria lá dentro da empresa, né? E tem problema isso? Problema algum, né? A grande diferença que eu vejo é a questão de atualização e de trazer o que há de melhor para o nosso cliente. A partir do momento que eu tenho uma house, esses profissionais tendem a se viciar em um único só segmento, tendem a se viciar em não buscar atualizações a partir do momento que a pessoa passa a ter uma zona de conforto, né? Na agência é correria todo dia, é entrega todo dia, a todo momento a gente precisa buscar atualizações, senão o nosso cliente troca de empresa muito facilmente, né? O que muitas vezes não acontece dentro de uma house. Sim. Quando eu tenho um profissional só, normalmente esse profissional faz a ponte entre a empresa e a agência. Legal. Né? Por quê? Hoje, para eu montar uma house dentro de uma empresa que consiga atender uma demanda de uma agência, o custo operacional é muito alto, né? Então, porque eu vou ter que ter as pessoas todos os dias ali, tem custos trabalhistas, tem uma série de coisas, né? Que dentro da agência, por ser uma agência especializada, eu não vou trabalhar todos os dias, 24 horas por dia para um cliente. Né? Então eu desenvolvo um planejamento, desenvolvo um plano de ação e toco isso aí. E diluo esse custo operacional com outros clientes. Né? Então acaba sendo mais vantajoso no sentido de eu ter um serviço mais especializado atrelado a um custo operacional menor. Legal. Tá? Então eu sempre falo, independentemente de contratação de agência ou de um profissional dentro da empresa, valorize esse profissional e ouça o que ele tem a dizer, né? Porque esse profissional estudou, se dedicou para trazer o que tem de melhor para a sua marca e a sua empresa. Muito bem, respondeu bonito. Ficou claro? Ficou claro. Tá. Eu acho que é um ponto legal da gente trazer, e você falou uma questão que eu acho que vai abranger outras questões também, que é essa ponte que se faz entre o cliente e a agência. E eu já entro para você numa outra pergunta, e já dando um princípio de resposta na minha visão, mas que você vai poder trazer com muito mais profundidade, que é essa questão da comunicação. E aí eu queria saber como você enxerga as maiores dificuldades hoje dentro do marketing digital. Então, seja no relacionamento com o cliente, seja em se manter atualizado. E eu já trago essa pergunta trazendo essa ideia da ponte, porque eu enxergo nesse período que venho trabalhando junto ao marketing
como uma das principais dificuldades a comunicação. E a comunicação ela é muito central porque é sobre comunicar, é o que você disse desde o começo. O marketing está aqui para comunicar, para construir uma persona, para construir um personagem, uma comunicação seja com o público, seja com o que for. Mas ainda assim eu sinto que a maior dificuldade entre agências e clientes é a comunicação. O cliente precisa de A, ele comunica B, a agência entende C e o que é possível fazer é D. Então eu sinto que isso é um dos grandes problemas hoje no marketing digital. Eu queria saber como você enxerga isso e que outros problemas você vê no dia a dia, na realidade, no marketing digital. Sempre quando a gente fala de comunicação é muito complicado, né? Porque parte-se do princípio que a minha comunicação não é o que eu comunico, é o que você entende. Né? Então, por isso, da importância de ter profissionais qualificados para trabalhar a comunicação de uma empresa. Né? Porque ele precisa considerar os possíveis ouvintes ali. Né? Como que a pessoa vai receber essa informação, e essa informação tem que ir de maneira clara. Esse problema que você citou em relação à comunicação é muito complicado hoje em dia. Por quê? A gente tem muitas maneiras de se comunicar, plataformas de comunicação. Sim. E por incrível que pareça, a gente se comunica cada vez menos. Sim. Né? E o que acontece hoje em dia? Todo mundo acha que entende de tudo. Né? Então a gente sempre brinca que o brasileiro sempre tem um pouquinho de técnico de futebol, um pouquinho de médico, Sim. E também tem um pouquinho de publicitário, de profissional de marketing. As pessoas acham que entendem, por quê? Eu vi no Instagram, um amigo fez, o sobrinho fez, e a gente vive uma era muito grande da era dos gurus. E aí o que acontece? A gente tem excelentes profissionais que não sabem se comunicar e deixam de vender. E excelentes comunicadores que são péssimos profissionais. Então as pessoas tendem a acreditar nos gurus da vida. Né? Então é o dinheiro fácil, é a empresa vender de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, e todo o planejamento que foi desenvolvido de marca, de posicionamento estratégico, tudo acaba indo em vão. Né? Então o que acontece? A empresa ela solicita A, na realidade ela está solicitando C, tá? A agência, para fazer uma mesclagem, às vezes entrega um D, porque envolve a questão financeira. Né? Então, tem um monte de meme na internet em relação a isso, do que o cliente pede versus a verba investida. Né? Tudo dentro de comunicação e marketing existe um investimento. Claro. Né? Eu não consigo desenvolver trabalhos excelentes, anúncios diários, 24 horas por dia, com investimento baixo. Perfeito. Né? Eu não consigo contratar melhores profissionais se eu tiver investimento baixo. Eu não consigo contratar ferramenta de trabalho excelente se eu tiver um investimento baixo. Sim. Né? Então, diante a falta de comunicação, a quantidade de informação, gurus, falta de entendimento versus o que cada um entende, acaba tendo esse desencontro de comunicação. Perfeito. Tá? Eu te falo dentro da Ecoala, a gente é o mais transparente possível, Sim. A gente entende o máximo possível do cliente e a gente sempre valida as informações, tá? Para poder minimizar isso. Legal. Tá? Então aí você já está apresentando então uma solução, na verdade, para essa questão da comunicação. Exato. Então a gente sempre valida as informações. Por quê? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, o cliente nos pede algo e ele utiliza, muitas vezes, termos técnicos errados. Que se a gente não fizer a validação do que ele realmente quer, a gente vai entregar alguma coisa errada. Tá? Então, eu sempre valido tudo que o nosso cliente quer. E é culpa dele usar o termo técnico errado? Não. Porque ele não é da área, ele consome conteúdo na internet, consome conteúdo no Instagram, no TikTok, e aí muitas vezes esses gurus que falam bem não são bons profissionais e acabam trazendo informações erradas, né? Termos errados. E aí o nosso cliente consome esse conteúdo e acaba passando para a gente. Tá? Então,
o cliente não tem obrigação de saber termos técnicos do que ele quer. Quem tem que saber fazer essa tradução é a própria agência, Exatamente. às vezes, né? E esse é o nosso trabalho, justamente por isso que aqui dentro da Ecoalan a gente evita ao máximo usar termo técnico. Tá? E quando a gente utiliza o termo técnico, a gente sempre utiliza atrelado a uma explicação do que é. Até para ele poder entender o que ele está pedindo e o que a gente vai entregar. Legal. Né? Porque às vezes, mesmo eu explicando e não corrigindo, ele está com aquela ideia na cabeça. Tá? Então a gente sempre prefere trabalhar aqui com transparência, até porque transparência e honestidade, quando a gente trabalha com isso, a gente nunca vai perder. Né? É isso. Então Concordo totalmente. De novo, você fala e traz um monte de questões que eu acho legal, de repente a gente pode até, se der tempo, voltar nessas questões dos termos, porque eu, quando entrei no marketing, sofri pra caramba, é muito termo e termo em inglês. Mas antes disso, você comentou um pouco sobre a questão do orçamento e do produto final. Que o seu produto final depende do orçamento. E isso é muito real, porque a gente está falando de uma estrutura, de um investimento, mas aí falando de empresas menores. E isso vale para o interior, vale para a capital, mas acho que às vezes vale até mais para o interior, que você tem micronegócios mais presentes. É claro que você tem grandes negócios no interior também, mas aí eu queria saber de você como se dá essa construção da relação com o cliente quanto a produto final, num cliente que às vezes está começando, que não tem esse investimento. Então até onde você pode inovar para fazer muito com pouco, até onde você pode entender que esse cliente talvez não vá precisar de muito dentro da realidade dele. Então eu penso muito, por exemplo, vou dar um exemplo muito X, assim, uma senhora que quer abrir um negócio de tricô, ela começou a tricotar blusas e entrou em contato com uma agência de marketing. Mas é um negócio muito recente, ela não tem marca, ela não tem patente, ela não tem nenhum e-commerce ainda. Então como a gente vai trabalhar essa escada de investimentos, onde investir primeiro, onde o negócio pequeno vale investir, e como você vai entregar muito com esse pouco, como a gente vai pensar isso em termos de logística de negócio e pensando no produto final mesmo. É o famoso quebra-cabeça. Né? Voltando aqui, eu falei desde o começo que eu não vejo nenhuma empresa que não se enquadre dentro das plataformas digitais. Aqui dentro da Ecoalan, eu sempre falo Ecoalan da própria agência porque é a maneira como a gente trabalha. Sim. Né? Cada agência vai trabalhar de um jeito, cada profissional vai trabalhar de um jeito. Claro. Eu falo da maneira com que a gente trabalha aqui. Né? A gente sempre preza por começar do começo. Né? Então a gente sempre preza do arroz e feijão bem feito, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma base sólida, esse cliente começa a ter resultados e aí sim começa a colher frutos do marketing, começa a ter o retorno sobre investimento. E aí esse retorno sobre investimento começa a fazer mais sentido para ele separar uma verba para investir mais. Né? Que a partir do momento que ele investe mais, a gente consegue desenvolver um trabalho maior para que ele possa, consequentemente, ter um faturamento maior também. O cliente, ele não depende do marketing para trabalhar o comercial. O marketing serve de apoio para o comercial. E aí, dentro da estratégia de posicionamento de marca, fortalecimento de marca, ele tem um departamento comercial que possa efetuar a venda. E como que eu faço com empresa pequena? Normalmente, empresa pequena ou que é um empreendedor só, a pessoa responsável já é o vendedor. Sim. Né? Então, sempre, qualquer tipo de empresa vai ter alguém vendendo. Né? Então, sempre, qualquer tipo de empresa, por menor que ela seja, ela vai ter alguém cuidando da parte comercial, que é a parte de vendas. Né? Então, o marketing entra também para dar o suporte ao comercial. Certo. Tá? Então, em relação a investimento, tudo é possível dentro do marketing digital. Tá? O que cabe a nós, como profissionais da área, é pegar essa verba, por menor que ela seja, e destinar para a plataforma, para a estratégia correta, para que essa pessoa possa ter o retorno necessário para que ela possa evoluir, tanto como empresa, como investimento dentro do marketing. Falando dessas plataformas todas, hoje em dia a gente tem uma grande crescente de redes sociais e de formas de comunicar mesmo. Então eu vou puxar para duas linhas, a gente fala uma de cada vez para não precisar se atropelar, mas eu queria começar falando sobre como escolher em que plataforma comunicar. Então quando eu vou escolher me comunicar no TikTok, quando eu vou escolher me comunicar no Instagram, quando eu vou me comunicar no LinkedIn, acho que é uma dúvida que muitas empresas têm, muitas pessoas têm, inclusive, muitos projetos têm.
onde eu vou me comunicar e o que eu estou comunicando em cada lugar, o como comunicar. Então acho que vamos começar falando dessa escolha de plataforma. Vamos lá, plataformas. A gente tem aqui Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Kuai, Pinterest, LinkedIn. É uma infinidade de plataformas que a gente pode trabalhar. Sim. Eu preciso trabalhar todas? Não necessariamente. Eu acho que não é nem bom, na verdade, você estar presente em todas, não. Na Depende realidade, do caso, assim, talvez. depende muito do caso. Cada caso é um caso. Sim. Né? O que é fundamental? E por isso da importância de ter um profissional. O profissional vai conseguir identificar o seu objetivo, o seu público-alvo e vai entender qual é a melhor plataforma de se trabalhar. Tá? Então, LinkedIn é legal? É legal. Para quem é legal? Para todo mundo? Acredito que não, né? Depende. Eu preciso entender qual é o público-alvo desse meu cliente. Como perfil pessoal é super válido para todo mundo. Perfeito. Né? Como empresa, eu preciso entender se o meu público-alvo está ali. Uhum. Eu tenho... Vamos citar a senhorinha que faz tricô, crochê, eu não lembro o termo utilizado. Mas para ela vale a pena investir tempo e dinheiro no LinkedIn? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas vale a pena ela colocar no Instagram? Provavelmente sim. Provavelmente sim. E vale a pena ela trabalhar o Facebook? Acho que é bom. Acho que é um espaço Provavelmente legal. sim. Então, assim, a gente já eliminou um. Uhum. A gente vai trabalhar o YouTube para ela? A princípio não, mas é uma possibilidade também. A princípio não, mas é uma possibilidade. Uhum. Onde a gente começaria? No Instagram e no Facebook, portanto. Legal. Você já falou. Tá? Por que isso? Dentro do Instagram e do Facebook, eu consigo utilizá-los simplesmente como um catálogo de produtos. Tá. Né? Aí envolve a questão de algoritmo. Claro. Que aí eu conseguindo trabalhar, eu vou conseguir entregar esse conteúdo para mais pessoas. Uhum. TikTok cabe para ela? Eu acho que não a princípio também, mas é uma plataforma de engajamento tal qual o Instagram, na verdade. São plataformas semelhantes, mas ele é menos voltada, de repente, para um catálogo, né? Eu acho que as pessoas usam o TikTok um pouco menos nesse sentido. Aí vamos lá. Depende. Que produto que ela vai produzir? Certo. Qual é o público dela? Um público mais jovem? Ela vai ter condição de fazer vídeos para poder postar no TikTok? Legal, claro. Porque o TikTok tem a questão de... Eu posso postar foto? Posso. Mas ele me entrega menos, ele me engaja menos. Claro. Né? O TikTok foi desenvolvido para ser trabalhado com vídeos curtos. Sim. O Instagram aceita foto e vídeo. Uhum. Né? Facebook aceita foto e vídeo com boas entregas. Então, atrelado a isso, eu analiso o público-alvo, analiso as condições que essa senhora tem, analiso o investimento disponível para o marketing, para poder bolar a melhor estratégia, poder fazer o arroz e feijão bem feito. Tá? Então, plataformas, a gente tem diversas. Sim. É para todo mundo? Nem sempre. Tá. Então, a gente sempre parte do princípio que vamos atacar a plataforma que mais tem a ver com o meu público. Que aí envolve a questão de comunicação, que é o problema que a gente falou. Uhum. Né? Então, muitas vezes a gente vê anúncios, inclusive, dentro de Instagram, Facebook, o próprio LinkedIn, YouTube, Sim. que não tem nada a ver com o que eu consumo e com o meu perfil. E por que o anúncio chega para mim? Provavelmente a pessoa não contratou um profissional especializado em tráfego pago para que ele possa fazer a segmentação correta. E a gente está falando daquele marketing negativo que você citou antes, né? Que é o marketing que ele afasta o cliente, na verdade. Quando eu estou consumindo um certo tipo de conteúdo e chega para mim um conteúdo que nada é correlacionado, meio spamado, assim, uma coisa que eu não procurei, tende a gerar uma imagem negativa no consumidor, não? No sentido de, puxa, estão me empurrando isso goela abaixo. Exato. Não vou citar marcas, mas acontece. Não, assim. Acontece muito. E o grande problema, o que é? A gente pegar um pequeno empresário de uma cidade do interior e fazer anúncio da empresa dele para regiões que ele não consegue atender. Uhum. Né? Então, esse guru ou esse profissional que não deixa de ser um profissional porque ele está fazendo uma coisa errada, Sim. que ele não entende, ele joga anúncio para pessoas que não são potenciais compradores daquela empresa. Uhum. Né? E aí
acaba tendo o problema do quê? A pessoa investe uma verba que muitas vezes ela não tem ou é difícil para ela esse investimento e acaba desacreditando no marketing por pessoas que agem sem saber o que estão fazendo. Sim. Tá? Então, por isso que eu sempre friso da importância de ter um profissional realmente trabalhando com a comunicação da empresa. E não acreditar em gurus e formas milagrosas, porque isso não existe. Tá? Número de seguidores é importante? Eu acho que passa relevância, mas mais importante do que isso é o quão ativos são esses seguidores, não quão engajados são esses seguidores. O número de seguidores é muito polêmico, porque assim, quando a gente acessa uma marca e vê que ela tem 50 mil seguidores, você fala, pô, tem 50 mil seguidores. Credibilidade. Credibilidade. A partir do momento que a gente começa a dar uma vasculhada rápida no feed, a pessoa tem 50 mil seguidores, mas tem 2 curtidas, tem post que não tem curtida. Aí você fala, pô, será que ela realmente tem 50 mil seguidores? Sim. Né? O termo influenciador é muito utilizado hoje em dia, blogueiro. Antigamente eram os blogueiros. Eu ia né? chegar lá pra a gente entrar exatamente nessa. Então eu vou deixar papo. você entrar. Não, vamos embora. Posso falar? Pode, vamos embora, porque eu já ia entrar um pouco nisso dessa importância dos influenciadores hoje. E aí, então vamos concluir o assunto empresa e a gente entra no influenciador. Combinado. Tá? Então, o que a gente precisa avaliar? Não é tão complicado qualquer pessoa entender que um perfil comprou seguidor ou não. Né? Então eu tenho um alto número de seguidores e um baixo número de curtidas, de engajamento por conteúdo, o indício é muito grande de que aquele perfil tenha comprado seguidor. Sim. Quando a gente compra seguidor, automação de Instagram, automação de YouTube, isso significa que são robôs que estão literalmente gerando números e não engajamento. Tá? Então, acaba que eu tenho um perfil que eu trabalho e não me traz retorno nenhum. Tá? Aí vamos entrar na questão de influenciadores. Por favor. Né? O que eu particularmente entendo como influenciador? A capacidade que a pessoa tem de influenciar outras pessoas. Eu obrigatoriamente preciso ter um número alto de seguidores para ter essa capacidade? Não. Eu ter um número alto significa que eu sou influenciador? Não. Então, assim, eu tenho empresas que são atendidas pela Ecoala, que elas têm um número de seguidores ok, pelo tamanho da empresa, pela quantidade de clientes, Sim. porque a gente sempre trabalha com um número real de seguidores. Aqui a gente não pratica nada que seja ilegal, porque para quem não sabe, a compra de seguidores é ilegal, né? Está dentro das informações lá do Instagram, você pode ler lá, vai ter lá que é uma conduta errada. Legal. Se o Instagram pegar, você pode perder o seu perfil. Sim. O que não é interessante para nenhuma marca e nenhum influenciador sério de mercado. Sim. Né? Então, assim, eu tenho casos que a pessoa tem um número ok de seguidores, para o tamanho da empresa, número de clientes, e aquele Instagram, para ela, dá engajamento e traz vendas. Né? E aí, dentro do Instagram, a gente tem estratégia de venda, de comunicação, de portfólio, aí vai muito atrelado ao objetivo de cada cliente. Sim. Tá? E os influenciadores? Hoje em dia já tem agências de influenciadores, né? Justamente por conta dessa banalização. Com a compra de seguidores, o que aconteceu muito no começo? A pessoa ia lá, comprava 10, 15 mil seguidores, ligava para bar, restaurante, hotel, loja de roupa, e sempre trabalhava na permuta. Eu posso ir ficar um final de semana no seu hotel e eu divulgo no meu Instagram porque eu sou influenciador. Né? E as empresas começaram a notar que, a pessoa veio aqui, consumiu, eu tive o meu custo operacional envolvido e ela não me trouxe retorno nenhum. Né? Como isso no começo, e ainda é raro, mas acontece muito, a questão do fórmula mágica, de ser tudo muito fácil, do número de seguidores impactar visualmente as pessoas, Sim. Ainda muitas empresas desinformadas acabam caindo nessa historinha de influenciador. Existem influenciadores sérios? Existem diversos.
e vende absurdo. É uma coisa impressionante, tá? Eu já vi isso acontecer ao vivo e fiquei impressionado. O trabalho de um influenciador, ele é sério a partir do momento que o influenciador é sério. Né? E como que eu trato o influenciador? Não como influenciador, mas uma mídia segmentada e especializada. Uma ferramenta, não? Exato. Então é algo a mais que eu possa anunciar. Tanto é que existe uma regulamentação pelo CONAR que envolve a parte de influencers. Tá? Não sabia. Pois é. E tem como acessar isso na internet? Tem, pra dar uma só lida? digitar lá tem tudo. Pô, legal. Isso é tudo aberto. Inclusive, a gente tá vivenciando, já teve aí o depoimento da Virgínia Sim. na CPI das bets da vida, Sim. que ela menciona o CONAR. Né? Que ela se defendeu falando que ela não infringiu em nada o que estava determinado ali. Tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Quem quiser trabalhar com influenciador, dá uma pesquisada. Eu vou te dar um exemplo de coisas que acontecem. Né? Todo mundo fala de influenciador, todo mundo, o sobrinho, o vizinho, o amigo, fala: não, você tem que contratar um influenciador, tem que pôr um influenciador para vender seu produto. Sim. E aí, muitas vezes a empresa fala: ah, beleza, vou atrás de um influenciador. Começa a ver valores. E muitas vezes ele vai pelo valor, não pelo tipo de influencer que a pessoa é. E aí contrata, por exemplo, produto, sei lá, para criança, para uma seguidora que é jovem, não é mãe, não fala nada de criança, não tem nada a ver com família. Sim. E aí a empresa acaba se frustrando por conta disso. Ela fala que contratou um influenciador, que investiu e não teve retorno nenhum. Sim. Não teve retorno nenhum por falta de planejamento e estratégia. Ainda falando de ferramentas, então, e agora entrando num terreno igualmente polêmico, eu gostaria de falar um pouco de IA com você, que é uma outra realidade agora mais recente até do que os influenciadores, que já vem de 10, 15 anos, que vem batendo muito na porta de muitas agências, de muitas empresas, e que muda tudo, né? Então, eu gostaria que você falasse para mim um pouco sobre como você enxerga essa não só chegada, porque a chegada já vem acontecendo faz um tempo, mas essa concretização de realidade da IA. A IA hoje é uma realidade concreta que veio para ficar. Tá, vamos lá. Aí a gente entra na questão de cada um, né? Porque a IA, a inteligência artificial, ChatGPT, qualquer outra inteligência artificial, nada mais é do que uma ferramenta, uma plataforma. Né? Eu entendo que ela vem aí para otimizar processos, né? Mas existe na cabeça das pessoas uma grande desvalorização de certos profissionais, né? Inclusive de agência, designer, redator, roteirista, jornalista, né? Toda a área de comunicação, inclusive advogados vem sofrendo isso, que advogados existe a ordem dos advogados que tem a classe ali para se blindar em relação a isso. Né? A área de comunicação já não existe uma regulamentação, uma ordem ali para poder blindar a gente. Né? Mas dentro da comunicação, dentro da nossa conversa, eu citei diversos erros de pessoas que colocaram em prática algo que acaba prejudicando o cliente. Né? A inteligência artificial é a mesma coisa. Sim. A partir do momento que a pessoa não é da área, eu posso pedir para ela criar uma arte. Sim. Ela vai criar. Visualmente ela está bonita. Mas essa arte está correta na teoria, comunicando o que eu realmente preciso? Essa arte ela vai vender? E aí entra uma outra questão de responsabilidade. Essa arte, eu tenho o direito autoral de usar ela de maneira comercial? Perfeito. Né? Então, assim, tem muita coisa ainda sobre inteligência artificial que é incerta. Sim. Né? Então, aqui dentro da Equala, a gente sempre preza por essa segurança jurídica, por essa legalidade, por essa humanização. A gente usa ChatGPT? Usa, lógico que usa. Mas a gente usa de maneira como uma ferramenta auxiliar ao nosso planejamento, à nossa estratégia, ao nosso desenvolvimento. A gente não deixa com que uma plataforma desenvolva algo por nós. Como produto final, né? A plataforma não vai entregar o produto final. Ela vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a construir o produto final que você vai trazer para o cliente para comunicar. O ChatGPT busca informação onde? Banco de dados, né? Mas a internet nem tudo Banco de dados aonde?
cada um coloca o que quiser. Exato. A gente vivenciou uma era de fake news. Perfeito. Hoje em dia todo mundo tem um blog, todo mundo tem um Instagram que pode colocar a informação que quiser. Né? Mas até que ponto isso é real? Até que ponto essa informação não é filtrado. Então eu tenho fontes ali que são fontes duvidosas. Né? Então a inteligência artificial é muito boa, ela ajuda em muita coisa, ajuda em muitos processos, mas eu trato ela como um auxiliar aí, algo complementar que possa agilizar um trabalho. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu precisei montar uma tabela que normalmente levaria, 40 minutos. Joguei todas as informações no ChatGPT e ele me entregou em segundos. Né? Então, isso, ele otimiza muito o trabalho. Sim. Né? Mas a gente tem que usar a inteligência artificial com propriedade e com muita cautela, tá? Para que a gente não possa fazer algo errado e comprometer aí a imagem de um cliente ou qualquer coisa do tipo. A área de marketing, a gente conversou isso desde o começo aqui, é uma área que está o tempo todo mudando, né? É uma área que está o tempo todo surgindo novas plataformas, novas formas de usar essa plataforma, de entender os algoritmos e de comunicar. Eu acho que quando a gente fala de marketing, voltando à primeira pergunta do o que é marketing digital ainda especificamente, a gente está sempre falando de comunicação. Então, do como a gente comunica alguma coisa para alguém. E eu sou suspeito porque eu venho do audiovisual e gosto muito de roteiro, então eu sou da opinião que quase tudo que a gente faz é construir narrativas. Seja na arquitetura, na gastronomia, na medicina, a gente está sempre construindo narrativas. E eu acho que isso é muito forte no marketing, mas, de novo, a gente passa por um contexto de constante atualização dentro do digital. Então, o que eu queria ouvir de você é como se manter atualizado. No começo lá, você citou a questão de associação, né? Então, eu fui presidente da Anami de São Paulo. Sim. Né? Desde a fundação, sou um dos fundadores também. A associação é um local muito interessante para quem quer se manter atualizado, né? Porque além de trabalhar o aculturamento de mercado, a gente consegue trocar informações com profissionais e buscar o que é realmente o correto. Sim. Né? Eu sempre falo, procure, tem muita gente que vende muita coisa, tem gente que tem muito nome no mercado, mas quando cai para um profissional realmente da área, a gente vê que a pessoa é guru, né? Que ela está preocupada no financeiro, Sim. Né? Em venda de curso. Então, para ela, o conteúdo que vai ter é indiferente. Se a pessoa vai aprender, se não vai, se aquilo está certo ou não. Ela tende a soltar algo para vender um outro curso, e aí dentro disso não tem uma base. Né? Eu sempre parto do princípio que, independentemente da área, eu preciso ter uma formação. Sim. Primeiro ponto, formação em comunicação, seja publicidade, seja marketing, seja administração com ênfase em marketing, seja comunicação social, jornalismo, audiovisual, Perfeito. Qualquer área de comunicação para me entregar a base. Tá? Porque sem a base, eu não entendo o porquê das coisas no marketing digital. Legal. Né? Então, eu já peguei casos de que pessoas que não eram formados na área, mas estudaram através dos gurus da vida, de marketing digital, não deram importância para a base da faculdade. Perfeito. E aí eu fiz o questionamento. O porquê disso? E a pessoa não sabe defender. O porquê você tomou essa atitude, por que você fez essa campanha, a pessoa não sabe. O porquê que você desenvolveu essa arte, Sim. a pessoa não sabe. Então, assim, independentemente de atualização e de mudança de mercado, a base é fundamental. Perfeito. Tá? Porque dentro do marketing a gente tem 4Ps, 5H, tem uma porrada de siglas aí que justificam o porquê das coisas, né? Sim. O marketing ele é muito matemático, né? Muito número, muita coisa exata. E aí, a partir do momento que eu tenho uma base, eu já começo a identificar quem trabalha certo e quem trabalha errado. Né? Só dessa base eu já consigo identificar quem são os gurus da vida. Sim. E aí o apoio de uma associação
é muito interessante para que possa realmente carimbar, ó, essa pessoa é séria, essa pessoa é um guru, isso aqui você vai fazer um curso que o cara promete XYZ e não vai entregar. Sim. Né? Em relação a profissionais que eu indico para que as pessoas possam consumir conteúdo. Certo. Uma plataforma que eu uso aqui e sou realmente fiel à plataforma é a MLabs. Sim. Tá? Que um dos fundadores ali, sócios, é o Rafael Kiso. Perfeito. Né? Que é um cara que entende muito, tá? Tem vários conteúdos, tem conteúdo pelo Instagram, ele tem um grupo, aqueles canais do Instagram que ele joga conteúdo todos os dias. Vira e mexe, ele faz live, ele tem o curso que você pode comprar, ele tem livro, tem bastante conteúdo relevante e sério do Rafael Kiso, tá? Uma outra pessoa que trabalha com rede social que é muito interessante de dar uma lida também é a Paula Tebet. Né? Então, inclusive ela faz alguns conteúdos para a própria MLabs, né? De uns videozinhos e tudo mais. Mas são dois profissionais assim que eu indico seguir em rede social e acompanhar o trabalho e as leituras. Legal. Tá? Sobre SEO, tem diversos profissionais. Né? Tem diversas plataformas. Eu tenho um grande amigo que é especialista, que é o Beto, que tem uma agência também, da Plim. A gente coloca aqui também, né? Mas ele não dá curso, né? Mas é um excelente profissional na parte de SEO. Sim. O que eu indico para as pessoas? Buscarem sempre plataformas sérias de mercado, e aí dentro da plataforma identificar se tem alguém que gere conteúdo, como o Rafael Kiso, como a Paula Tebet, como o Marco Custódio da Webpick. Legal. Então tem profissionais sérios a serem seguidos ali. E um profissional que é o pai do marketing, o papa do marketing, é o Philip Kotler, que eu deixei de falar. Legal. Mas é que eu não ia falar porque para mim é a base de tudo. Né? Mas é interessante mas é bom citar a base também, claro. Porque ele, qualquer livro que você vai ler dele tudo tem um porquê, tudo se acha no livro dele. Legal. Se não tiver ali, não é marketing. Legal. Né? Leandro, a gente vai encerrar nosso papo aqui. Eu queria novamente te agradecer pela presença, por todas as informações e conteúdo que você trouxe e agregou aqui. Acho que foi muito informativo viajar nesse cosmos do marketing digital com você pilotando essa nave. Então eu queria te agradecer pela presença, queria te agradecer de novo por apoiar esse projeto. Esse projeto não existiria sem você. Então sou muito grato por isso. Antes de encerrar, queria só passar por mais duas coisinhas. A primeira é perguntar de novo para você, o que é marketing digital, Leandro? Vamos lá. Marketing digital, continuo batendo na tecla. É um braço dentro da plataforma do marketing que atua dentro da estratégia de marketing. Tá? Muito bem. Então sempre tenha em mente que eu preciso do marketing, do planejamento estratégico, planejamento de comunicação para poder colocar o marketing digital em prática. Maravilha. Antes de pedir a segunda coisa, se você quiser divulgar redes sociais pessoais da Ecoala, por favor. Vou até olhar para a câmera por agora, favor. Porque eu não olhei ainda. Não, por favor. Vamos lá, para quem quiser me seguir aí no Instagram é @leandrocarpegiani, CARPEGEANI, e também siga a Ecoala, que é @Ecoala Digital em todas as plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube. E agora, para encerrar de vez, você tinha um hábito no seu podcast, Aceita Pix. Inclusive, estamos aqui na campanha Volta Aceita Pix, certo? Para uma segunda temporada. Mas você tinha um hábito que eu gostava muito, que era deixar uma frase do dia na sua gravação. Então eu queria pedir para encerrar aqui, se você pode deixar qualquer frase que é importante para você, que você acha que ressignifica a sua jornada em algum sentido. Fique muito à vontade, o microfone é seu para a frase do dia. Olho para você ou olho para a câmera? Para quem preferir, Leandro. Então vamos lá, frase do dia. A frase do dia hoje é: não existe reembolso para tempo perdido. Então, reveja, veja aonde você está dedicando o seu tempo, porque não existe reembolso de tempo perdido. Leandrão, muito obrigado pela presença. A gente vai ficando por aqui. Foi um grande papo. Adorei a frase do dia. Tamo juntos. Obrigado. Valeu, Dani. Obrigado aí pela oportunidade. E sucesso no podcast. Vamos que vamos.